Então, muito obrigado. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Vou colocar o documento para a gente continuar a leitura sequencial. Nós estamos no documento 145 e tem 4. E o título é A Noite Seguinte, lá no nosso livro. Então, 145, 4.1. Posso ler? A Sussuzinha está muito animada para fazer a Faz leitura tempo aqui, que eu não então leio. vamos lá. Então tá bom. Durante a noite seguinte a esse grande desencadeamento de cura, que foi aquela cura de 683 pessoas no entardecer, a multidão rejubilante e feliz invadiu a casa de Zebedeu e os apóstolos de Jesus foram levados ao clímax mais alto de entusiasmo emocional. De um ponto de vista humano, esse foi, provavelmente, o dia mais grandioso de todos os grandes dias da ligação deles com Jesus. Em nenhum momento, anterior ou posterior, as esperanças deles subiram às alturas tais de expectativa confiante. Jesus havia dito a eles, poucos dias antes, quando eles ainda estavam dentro das fronteiras de Samaria, que chegara a hora em que o reino seria proclamado em poder, e agora os olhos deles viam o que eles supunham ser o cumprimento daquela promessa. Eles estavam emocionados com a visão do que devia vir, se essa assombrosa manifestação de poder de cura fosse apenas o começo. As suas dúvidas pendentes sobre a divindade de Jesus foram banidas. Eles estavam literalmente intoxicados pelo êxtase de um encantamento estupefaciente. Entretanto, quando todos procuraram por Jesus, não o conseguiram encontrar. O mestre estava muito perturbado pelo que havia acontecido. Os homens, mulheres e crianças que haviam sido curados de diversas doenças ficaram lá, até tarde da noite, esperando pelo retorno de Jesus para que lhe pudessem agradecer. Os apóstolos não conseguiam entender a conduta do mestre, pois as horas passavam e ele permanecia em reclusão. O contentamento deles poderia ter sido pleno e perfeito, não fosse a ausência continuada do mestre. Quando Jesus retornou para junto deles, já era tarde da noite, e praticamente todos os beneficiários do episódio da cura haviam ido para suas próprias casas. Jesus não aceitou as congratulações e a adoração dos 12 e dos outros que haviam ficado para cumprimentá-lo, dizendo apenas: rejubilai, não porque o meu Pai seja poderoso para curar o corpo, e sim porque ele é poderoso para salvar a alma. Vamos descansar, pois amanhã deveremos cuidar dos assuntos do Pai. De novo, esses 12 homens se desapontaram. Perplexos e de corações entristecidos, foram para o seu descanso. Poucos deles, afora os gêmeos, dormiram bem naquela noite. Mal o mestre fazia alguma coisa para encorajar as almas e alegrar os corações dos seus apóstolos, e já aparecia imediatamente despedaçar as esperanças e até demolir as fundações da coragem e entusiasmo deles. Quando esses pescadores perplexos se olharam nos olhos uns dos outros, só tinham um pensamento: nós não podemos compreendê-lo. O que pode significar tudo isso? Muito bom esse texto aqui. Bom, na leitura anterior, do texto anterior, foi quando aconteceu a realização daquele milagre involuntário de Jesus, involuntário no sentido de que não foi uma coisa deliberada, né? Jesus se compadeceu daquela multidão de doentes e o Pai, então, permitiu, foi da vontade do Pai que todos se curassem. Então, essa sequência daquele acontecimento, e
se a gente se lembrar bem, Jesus mesmo deve ter ficado muito surpreso com tudo que aconteceu ali. Ele talvez até desejasse, mas não esperava que isso fosse acontecer. E a gente se lembra que quando ele foi batizado, que ele fez o retiro espiritual dele para decidir a forma como ele iria se comportar no término da sua jornada aqui na Terra. Te lembra que uma das coisas que ele se propôs é que ele não faria uso do poder dele e que ele submeteria sempre tudo que estivesse em volta dele, dependesse de uma decisão dele, à vontade do nosso Pai. Então, ele, de fato, não queria explorar esse poder que ele tinha de realizar milagres, ainda que sempre apoiado pelo nosso Pai. Então, não era essa a ideia, né? E dá para imaginar também o entusiasmo de todos esses apóstolos quando viram um feito como esse, e então ficaram tão felizes e convencidos de que Jesus era mesmo aquela pessoa que eles deviam seguir e que iria, então, converter e trazer a realização do sonho de todos os judeus para a salvação de todos. Então, é o Salvador, né? Essa é a grande ideia, né? Esse entusiasmo, na verdade, durou pouco, né? Apesar do impressionismo, apesar de estar todo mundo muito entusiasmado, a gente vê que, com o passar dos dias, esse entusiasmo foi arrefecendo, né? E, com o tempo, eles voltaram a ter as suas dúvidas, como a gente vai ver mais para frente. Então, Jesus tinha razão quando dizia que não era o poder dele que faria com que a gente se apaixonasse por ele e que a gente decidisse segui-lo. Mas, de qualquer forma, é um momento importante da vida de Jesus aqui na Terra e que mostrou bem o poder dele enquanto ele esteve aqui entre nós. Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto. Fique à vontade. Boa, Lília. Oh. Não, assim, dá para perceber bem como que Jesus, porque curar o corpo, né? Tudo ele fez porque ali as pessoas, ele sentiu assim, Compaixão. misericórdia, né? Isso, compaixão das pessoas, né? Porque estavam muito necessitados e foi a vontade de Deus ali naquele momento. Mas a preocupação dele era a alma, e sempre foi. Foi a cura da alma, né? E os apóstolos, eles queriam alguma coisa mais visível, né? No sentido. É interessante isso, eles esperavam, não, agora sim, agora vai começar os milagres, e tudo vai estar certo e tal. E outra coisa também, né, que Jesus, ele não podia fazer alguma coisa, um milagre assim, porque senão ele ia começar a transformar tanto, que ia adiantar o tempo, e já viu, né, não pode, tem que seguir com calma e tal. Mas ali eu percebi, assim, que o quanto Jesus lutava para que eles percebessem que o mais importante era o espiritual, e o quanto ele dava importância a isso, né? Ele veio para revelar o reino de Deus dentro de nós, para revelar Deus, o espiritual, e não tanto o material. É importante, mas o espiritual é mais importante. Jesus veio pelo Espírito. Então, foi isso que me chamou a atenção, assim, sabe? Verdade.
De que adianta salvar a perna aleijada se depois você não vai existir mais porque você não ressuscita, né? Então, acho que esse aqui é o ponto, Lília, bem lembrado. Sim. E, de fato, é isso mesmo, né? Muita gente pergunta como é que faz, né, para a gente acreditar, para a gente ter fé, para a gente poder alcançar essa graça de alcançar a eternidade da sobrevivência, né? Qual é que é a fórmula mágica, né? A gente fala, bom, não existe o botão que você vai apertar que dá certo. Esse é um relacionamento pessoal nosso com Deus. E só quem percebe Deus no seu coração, sente a presença dele dentro da gente, é que sabe distinguir essas necessidades materiais dessas espirituais, né? Então, vamos torcer e rezar para todo mundo alcançar esse nosso Pai aí dentro do coração e da mente, para curar, né, o espírito, a alma. E, claro, se puder também o físico, por que não? Né? Muito bem. Algum outro comentário aí ou seguimos adiante? Eu vou falar igual a Hélio, muito pertinente o comentário da Lília. Mas eu tenho uma pergunta para você, Henrique. Você nota assim como que em quase todos os ditos milagres de Jesus, exceto aquele do cego, né, que ele quis fazer, mas você nota que há como que um arrependimento depois de que acontece isso. Ele era um Deus, ele não precisava se isolar, ele sabia o que iria acontecer, quais seriam as consequências. O que você diria disso? Eu diria o seguinte, o propósito de Jesus não era de se estabelecer entre os homens como um ser poderoso, como um Deus. Não era essa a ideia dele de uma demonstração de poder, né? Ele fez votos muito sérios antes de começar a vida pública dele, justamente se comprometendo a jamais usar esse poder se não fosse da vontade do pai dele. E, na verdade, diante de todos esses acontecimentos, desses milagres, com exceção de alguns poucos, você lembrou aí o caso do cego, mas houve também Lázaro, né? Sim. Diante desses milagres, ele sempre foi, talvez, o mais surpreendido com os acontecimentos e os eventos, porque realmente ele entregava isso na mão do Pai e, às vezes, ele mesmo se surpreendia com esses eventos, né? E eu acho que o retiro dele, apesar da gente ter dificuldade de compreender, não deixa de fazer sentido na medida em que ele não queria ser convertido em um ídolo, uma coisa um objeto de adoração, né? E então o fato dele se afastar, eu acho que era mais nessa tentativa, primeiro de uma comunhão com o seu pai e segundo de não se deixar envolver, não desenvolver nas pessoas que ali estavam esse sentido de adoração. A gente se lembra também que quando ele alimentou aquela população de 5.000 pessoas ali com o peixe, com a multiplicação do peixe e o pão, imediatamente as pessoas queriam fazer dele um rei, né? E ele disse, não, eu não sou rei coisa nenhuma, vocês estão todos enganados, não esqueçam esse assunto, não é assim, né? Então, aquela atitude dele lá na época ali desse evento da multiplicação dos pães também provocou um desapontamento nas pessoas
que não entendiam por que ele não explorava melhor esse poder dele, né? Então, é difícil a gente compreender todas as atitudes de Jesus, mas, do meu ponto de vista, o propósito dele, ao se afastar, era justamente o de entrar em comunhão com o Pai dele e de evitar que as pessoas o adorassem ou proclamassem idolatrassem, né, a figura dele por aquele evento acontecido, né? Isso ajudava muito pouco, mas eu acho que o fato dele se afastar, de alguma forma, diminuía essa possibilidade. Mas pode ser que houvesse outras razões também, eu não me lembro, nesses eventos, de ter lido alguma outra coisa que justificasse essa situação do afastamento dele, a não ser pelas coisas que eu comentei. O livro fala de que ele entrava em comunhão, nessas ocasiões, ele entrava em, eu não me lembro, em comunhão com o Pai? Não, não fala. É o livro... Mas ele entrava, né? Mas ele entrava. Mas ele entrava, Deduz. né? Ele sempre se retirava, sempre que ele se retirava, que ele se Era pra entrar. isolava, era meio que um tete-a-tete com o pai dele, né? Ele, sempre que ele se isolava, ele buscava refúgio no pai, buscava conforto, buscava uma comunhão pessoal com o pai. E nessa época, esse momento da vida de Jesus, nós não podemos esquecer que ele já sabia quem ele era, né? Então, até o batismo, ele tinha as dúvidas, as suspeitas dele, mas ele, na pura oportunidade do batismo, foi quando ele realmente tomou plena consciência de quem ele era e decidiu aceitar essa posição de quem ele era, de criador do universo de Nébadon, né? Então, em outras passagens, eu não sei se enquanto ele estava aqui conosco na Terra isso aconteceu, mas em outras passagens os reveladores nos contam que quando ele queria conversar com o pai dele, ele imediatamente aparecia na presença do pai, né? Se deslocava ali de Salvington e imediatamente estava na presença do pai dele, né? A gente tem que lembrar que o tempo não existe para Jesus, né? Ele supera o tempo. Então, é isso, não sei, eu acho que nesses eventos, sabe lá que tipo de conversa ele tinha com o pai dele, os reveladores não contam. Mas eu, se estivesse no lugar dele, num evento desse, eu com certeza me afastaria para conversar com meu pai e dizer, puxa vida, Foi sem querer. Foi sem querer. Vamos aqui, vamos entender que eu não quis te atropelar, quero ter certeza que está tudo certo, que foi a sua vontade, está tudo bem. Estamos exagerando aqui, mas eu certamente buscaria uma conversa com meu pai para pedir o guiamento dele, o apoio, a ajuda. E eu acho que isso é o que ele faria também, não sei. A gente também tem que lembrar que várias passagens do livro falam que os milagres não acrescentavam quase nada na fé das pessoas, acrescentavam momentaneamente, mas não efetivamente, né? Então, só vou reler um pedaço que já passou no tópico, na seção 3, que fala assim: contudo, dessa demonstração ao entardecer, a maioria daqueles que receberam a cura física, sobrenatural ou criativa por meio da energia divina, não obteve um benefício espiritual de um modo permanente dessa manifestação extraordinária de misericórdia. Um pequeno número, de fato, se viu edificado por uma ministração física, mas o reino espiritual em nada ficou mais avançado nos corações dos homens, diante dessa efusão espantosa de cura criativa fora do tempo. As curas miraculosas que de quando em quando acompanhavam a missão de Jesus na Terra não eram parte do seu plano de proclamação do reino. Elas foram inerentes, incidentalmente, à presença na Terra,
de um ser divino, de prerrogativas quase ilimitadas de Criador, junto com uma combinação sem precedentes de misericórdia divina e de compaixão humana. Mas esses chamados milagres trouxeram a Jesus muitos problemas, pois produziam uma publicidade geradora de preconceitos e propiciaram bastante uma notoriedade não almejada. Então, eu acho assim, Jesus sabia que, é a mesma coisa que o exemplo que o Henrique disse na multiplicação dos pães, Jesus sabia que isso não traria mais pessoas, não converteria as pessoas para o seu reino, né? Essas pessoas ficariam maravilhadas com o milagre e daqui a pouquinho estariam pedindo outro milagre, né? Então, não foi para isso que ele veio aqui, né? E o Bauman quer falar. Pode falar, Bauman. Eu compreendo que essa ação involuntária de Jesus, o principal eixo é o eixo de afirmar que a grande transformação é dentro do homem, não é fora do homem. Uhum. Porque essas manifestações exteriores, elas ainda hoje são alertadas pelo nosso ajustador, né? Nós continuamos nos debatendo com essa dificuldade de entender que a transformação é a transformação interior da nova alma. É a obtenção dessa nova alma, que é tudo interno. Então, nós somos muito motivados pela nossa alma material, pela fenomênica exterior, né? E também pela obtenção de adeptos, de aplauso social, né? Quando os apóstolos estavam entusiasmadíssimos com esse resultado, né? Eles, na verdade, estavam alegres porque aquele era o caminho de obter essa consequência aí, que era o que Jesus queria combater. Ele, na verdade, está dizendo, está tudo dentro de você, não tem nada fora de você. Eu estava hoje, só para... O livro passa o tempo todo dizendo isso, né? Na verdade, o livro Durante passa o tempo todo dizendo isso. E eu estava lendo hoje, apenas por coincidência, eu estava lendo o documento 36, ele fala da consequência da vida ou da morte dos animais e das plantas e tal. Aí, no final, ele diz a sobrevivência das criaturas mortais é totalmente, ele não fala mais ou menos, não, ele diz é totalmente baseada na evolução de uma alma imortal dentro da mente mortal. Então, é tudo dentro. Então, a dificuldade nossa é que nós estamos sempre buscando ou o conhecimento externo, a gente fica como que obeso de intelectualidade e carente de experiência interior. É mais ou menos essa a transformação humana. Ela está muito... Isso é a minha compreensão hoje, sim. É o exercício interno, a construção da nova alma é um trabalho interno, né? Permanente, que tem que ser desenvolvido, não é ali nem acolá, não, é aqui e agora. É isso mesmo. Permanente. Então, eu acho que Jesus está dizendo isso de novo. Ele sempre fala isso, né? Está dizendo isso de novo. É isso que eu queria comentar. Obrigado. Muito bom. Muito bom, Obrigada. muito bom mesmo. Ô, Roberto, você tinha levantado a mão, quer falar alguma coisa? Sim, muito grato, Henrique. Imagine. Boa noite a todos. Olha, foi ótima a sua palestra. Por que existir? Gratidão. Muito obrigado. O que eu ia dizer é muito semelhante ao que o Antônio Bauman falou. É a respeito de que a realidade da pessoa de Deus está no coração espiritual da nossa alma, da nossa mente. É uma realidade
no interior da mente. Mas eu quero acrescentar a essa visão o seguinte: a nossa mente, ela, pelos sentidos físicos, ela olha o mundo material exterior. E pela alma, a gente sente a presença do nosso Pai. Se Jesus fizesse muitos milagres, ele atrairia a atenção da mente das pessoas para fora. Então, isso tiraria a atenção da mente das pessoas para Deus vivo, que está lá no coração das pessoas. Então, Deus é uma pessoa espiritual. Nossos olhos do espírito ainda estão fechados, mas mesmo assim, eu interpreto esse evitar de milagres físicos e exteriores para que as pessoas focassem a atenção no interior da mente, da alma e do coração. É isso. Que todo mundo está falando com palavras distintas, né? E que o mestre disse assim: procurai primeiro o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de vós. É isso mesmo, Roberto. Muito obrigado. Muito válido toda a sua observação. É curioso, né, como que a gente busca muita ajuda pelas nossas aflições físicas, as nossas doenças físicas, que é certo, nós temos mesmo que ter essa preocupação. Mas seria muito interessante que todos nós tivéssemos uma preocupação tão grande quanto com relação à nossa enfermidade espiritual, a nossa falta de fé, a nossa falta de retidão, e todas essas coisas que nos alijam ou nos afastam do nosso Pai e da nossa vida eterna, né? Então, aquela história que a gente estava falando agora há pouco, de que adianta curar uma perna defeituosa se eu perder a minha alma, se eu perder a minha vida e perder a minha eternidade. Então, essa preocupação com a nossa doença espiritual, que todos nós temos, né? E essa doença espiritual se manifesta na falta da nossa fé, na falta de retidão, na falta do nosso compromisso com o Pai. Mesmo nós que estamos aqui entusiasmados e seguindo esse estudo aqui, é claro, a gente não pensa 24 horas por dia nisso, né? Mas nós deveríamos pensar nisso no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos amigos, nas pessoas com quem nós nos deparamos todos os dias, né? Então, acho que é importante esse pedido de ajuda e de cura para o nosso Pai, de cura do nosso espírito, de permitir que a gente o perceba cada vez mais, que ele nos ajude a aumentar a nossa fé e tudo isso, e não ficar assim presos às nossas condições físicas, que eu repito, são importantes, mas a gente deveria ter a mesma preocupação com o nosso espírito, que é aquela que nós temos com o nosso corpo, com a nossa aparência, com as nossas deficiências físicas, as nossas doenças, né? É muito legal. Muito obrigado aí a todos. Continuamos a leitura ou alguém mais quer se manifestar sobre este assunto? Impressionante, a gente começa a falar e esse negócio não termina nunca, vai andando. Acho que a Nádia quer falar. Nádia quer falar alguma coisa? Não sei se ela quer falar, está só com o microfone aberto. Não, nenhuma pergunta. Tá bom. Se é que não tem outra Nádia, né? Não tem outra Nádia aqui, não. Mas tá bom, muito bem-vinda aqui com a gente aqui. E boa noite a todos aqueles que eu ainda não falei, César, Yara,
Bom, não estou conseguindo ver todo mundo aqui, mas vamos lá. Vamos continuar a leitura, então, do livro. Quem que vai ler para a gente agora aqui esse próximo texto aqui? Façam fila, Posso pessoal. ler, posso Então, ler. vamos lá, Lilian. Vou colocar o documento aqui. Nós vamos falar agora dos eventos no domingo, bem cedo, no 145, 5. Jesus também não dormiu muito. Naquela noite de sábado, ele havia compreendido que o mundo estava cheio de infortúnios físicos e sobrecarregado de dificuldades, e previu o grande perigo que seria forçar-se a devotar tanto seu tempo a cuidar de doentes e aflitos, e que a administração das coisas físicas podia acabar interferindo na sua missão de estabelecer o reino espiritual nos corações dos homens, ou que essa missão acabasse ficando subordinada à administração das coisas físicas. Por causa desse pensamento e de outros semelhantes que ocuparam a mente mortal de Jesus durante a noite, ele levantou-se naquele domingo de manhã, muito antes do dia nascer, e sozinho caminhou até um dos seus locais favoritos para a comunhão com o Pai. Os temas da oração de Jesus nessa manhã bem cedo foram a sabedoria e o julgamento, para que ele conseguisse poder evitar que a sua compaixão humana e junto à sua misericórdia divina exercesse um apelo tal para ele, diante da presença do sofrimento mortal, que todo o seu tempo acabasse sendo ocupado com a ministração física, em detrimento da ministração espiritual. Embora ele não desejasse evitar de todo a ministração aos doentes, ele sabia que devia também se dedicar a fazer o trabalho mais importante de ensinamento espiritual e de aperfeiçoamento religioso. Jesus sempre ia às colinas para orar, porque ali não havia quartos onde pudesse ficar isolado na sua devoção pessoal. Pedro não conseguiu dormir naquela noite. E assim, muito cedo, pouco depois de Jesus ter saído para uma prece, ele acordou Tiago e João. E os três foram ao encontro do Mestre. Depois de mais de uma hora de busca, encontraram Jesus e imploraram a ele que lhes dissesse qual o motivo da sua estranha conduta. Eles desejavam saber por que ele parecera perturbado com a poderosa efusão do espírito de cura, já que todo o povo estava transbordando de júbilo, e já que os seus apóstolos estavam tão contentes. Durante mais de 4 horas, Jesus empenhou-se em explicar a esses 3 apóstolos o que havia acontecido. Ele mostrou-lhes o que se passara e explicou sobre os perigos de tais manifestações. Jesus confidenciou-lhes sobre o motivo de ter vindo orar. Ele buscava deixar claras para os seus seguidores pessoais as razões verdadeiras pelas quais o reino do Pai não podia ser construído sobre a realização de prodígios e de curas físicas, mas eles não podiam entender o seu ensinamento. Nesse meio tempo, cedo na manhã de domingo, outras multidões de almas aflitas e muitos curiosos começaram a juntar-se perto da casa de Zebedeu. Clamavam para ver Jesus. André e os apóstolos estavam tão perplexos que, enquanto Simão Zelote falava para a multidão, André, junto com vários de seus condiscípulos, foi procurar Jesus. Quando André localizou Jesus em companhia dos 3, ele disse: Mestre, por que nos deixa sozinhos com a multidão? Vê, todos os homens te procuram. Nunca antes tantos estiveram buscando os teus ensinamentos. E mesmo agora, a casa está cercada daqueles que vieram de perto e de longe por causa das tuas obras poderosas. Tu não irás conosco para ministrar a eles? Ao ouvir isso, Jesus respondeu: André,
Eu não ensinei a ti e a esses outros que a minha missão na terra é a revelação do Pai e que minha mensagem é a proclamação do reino do céu? Como, pois, queres desviar-me da minha obra para a gratificação dos curiosos e para a satisfação daqueles que andam atrás de sinais e prodígios? Não estivemos junto a esse povo todos esses meses, e eles não se atropelaram nas multidões para ouvir sobre as boas novas do reino? Por que agora eles nos assediam? Não seria por causa da cura dos seus corpos físicos, mais do que para receber a verdade espiritual da salvação das suas almas? Quando os homens sentem-se atraídos para nós, por causa de manifestações extraordinárias, muitos deles não vêm em busca da verdade da salvação, mas da cura para seus males físicos e para assegurar a libertação das suas dificuldades materiais. Durante todo esse tempo eu estive em Cafarnaum, e tanto na sinagoga quanto junto ao mar eu proclamei as boas novas do reino. A todos que tiveram ouvidos para ouvir e corações para receber a verdade. Não é da vontade do meu Pai que eu volte convosco, para satisfazer esses curiosos e para ocupar-me com a ministração das coisas físicas, abandonando as coisas espirituais. Eu vos ordenei que pregassem o evangelho e que ministrassem aos doentes. Mas eu não posso ficar ocupado pelas curas e deixar de lado os meus ensinamentos. Não, André, eu não voltarei contigo. Vai e diz ao povo para acreditar em tudo aquilo que nós lhes ensinamos, e para rejubilar-se com a liberdade de filhos de Deus. E te prepara para a nossa partida rumo a outras cidades da Galileia, onde o caminho já foi preparado para a pregação das boas novas do reino. Com esse propósito é que eu vim do Pai. Vai, então, e cuida da nossa partida imediata, enquanto eu espero pela tua volta. Quando Jesus acabou de falar, André e os seus companheiros apóstolos partiram tristemente de volta para a casa de Zebedeu. Dispersaram a multidão reunida e rapidamente aprontaram-se para a viagem, como Jesus havia mandado. E assim, na tarde de domingo, 18 de janeiro do ano 28 depois de Cristo, Jesus e os apóstolos partiram para a sua primeira campanha de pregações realmente públicas e abertas nas cidades da Galiléia. Nessa primeira viagem, eles pregaram o evangelho do reino em muitas cidades, mas não visitaram Nazaré. Naquele domingo à tarde, pouco depois de Jesus e os seus apóstolos terem partido para Rimon, os seus irmãos Tiago e Judá vieram vê-lo, batendo na casa de Zebedeu. Por volta do meio-dia, Judá procurou seu irmão Tiago e insistiu para que fossem até Jesus. No momento em que Tiago consentiu em ir com Judá, Jesus já havia partido. Os apóstolos detestaram ter de abandonar Cafarnaum, onde um interesse tão grande havia sido despertado. Pedro calculava que nada menos de 1.000 crentes poderiam ter sido batizados para o reino. Jesus ouviu-os pacientemente, mas não consentiu em voltar. O silêncio prevaleceu durante um certo tempo. E então Tomé dirigiu-se aos seus companheiros apóstolos, dizendo: Vamos, o mestre já disse. Não importa que não possamos entender plenamente os mistérios do reino do céu. De uma coisa estamos certos: seguimos um instrutor que não busca nenhuma glória para si próprio. E ainda que, de um modo relutante, seguiram todos para pregar as boas novas nas cidades da Galiléia. Muito obrigado, Lília. Texto longo esse, mas ele explica bem, né, o que a gente estava discutindo antes. Acho que com essa leitura aí, dá para a gente entender o que acontecia na cabeça de Jesus com relação a esse evento. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa aí. Fique à vontade.
Comentarei. Comenta, Lília. Não, ali dá para perceber, assim, Você ficou muda. Você está Oi, sem Lília, som. você está sem som. tá. No texto anterior, parece que Jesus tinha ido, né? Eu não entendi muito bem, Henrique. No texto anterior, parece que ele tinha ido até a casa, até Zebedeu. Ele estava na casa de Zebedeu, né? Estava em Cafarnaum, né? Não, ele estava em Cafarnaum, tá. Daí parece que foi no sábado de manhã que ele foi lá. Eu não entendi. Eu pensei que ele tinha ido lá no sábado de manhã. Não, ele quando estava em Cafarnaum, geralmente ele ficava hospedado na casa de Zebedeu. Sim, sim. Mas Então, depois do milagre, Ele se ele retirou para ele orar. se retirou e voltou à noite, tarde da noite, e não conseguiu dormir. Isso. Ele Nem os voltou apóstolos. e encontrou algumas pessoas lá, Isso. né? Isso. Encontrou algumas Aí, pessoas, mas não apareceu para essas pessoas, parece, né? não, ele Ele mandou todo ficou, mundo, mas não mandou conseguiu todo mundo dormir, daí dormir. voltou para a montanha. Isso. Isso, no dia Entendi. seguinte. Voltou para a montanha e disse, eu não vou ficar lá, não, né? Não. Não vou voltar, ó, vão lá, preparem tudo, e os discípulos, e interessante que Tomé falou, né? Olha, nós temos um líder que não quer fama, É, não quer fama, né? Então vamos seguir, eles acreditavam naquilo que eles acreditavam em Jesus, né? Foram assim meio ao contragosto, porque queriam ficar lá, Isso. mas eles tinham que seguir Jesus, né? Interessante, obrigada. de nada. Jesus não queria mesmo tirar proveito, partido de uma situação daquela para conquistar novos seguidores interessados em milagres, curas pessoais, enfim, preocupados com as coisas terrenas. Ele queria que as pessoas estivessem preocupadas com o seu espírito, né, com a sua alma, e não com o seu corpo, né? Então é isso mesmo, a gente vê quanto que é difícil, né, reunir as pessoas para falar de Deus, né, que muitas vezes é um mico, mas faz um evento qualquer importante aí que você vai ver quantas 1000 pessoas aparecem num instantinho, né? Então, mas isso é uma condição natural da vida, né? Nós estamos acostumados com nosso desenvolvimento, a nossa experiência, realmente está vinculada a essa força material, essa força física que nos domina, né? Oi, Aélio, diga lá, meu bem, que bom te ver por aqui. Você perdeu os primeiros 15 minutos. Boa noite a todos. Bom vê-los também. Tem como colocar na tela o parágrafo 5? Claro, tem sim. Só preciso ter certeza que eu vou compartilhar o documento certo. 145, sim. Parágrafo 5. Aqui. Está aqui, Aélio. Na verdade, é o 6 que eu quero comentar. 6. Ah, tá. Então, é esse aqui. Então, eu acho que esse 6 aqui é uma... De todo esse tópico 5, é o que se destaca mais, para mim, pelo menos. Porque Jesus repreendeu André, não só negou o pedido de André, mas repreendeu André, ou se não foi uma repreensão, foi um alerta sobre a missão dele na Terra, e que, a rigor, André e os demais deveriam saber perfeitamente. Então, ali ele diz que a missão dele é a revelação do Pai. Ele diz que a missão dele é a proclamação do reino do céu. Então, essa função de curador, de médico, era um desvio de conduta, na verdade.
ainda que isso trouxesse benefícios àqueles doentes, eu imagino que naquele tempo devia ter muitos doentes e pouca medicina, ele deixou bem claro para todos que ele não veio ali para ser o médico físico daquele povo. Então, esse parágrafo 6, na minha opinião, é um parágrafo que vale a pena a gente ler com cuidado, não agora, mas, enfim, na leitura pessoal, na leitura direta. A demonstração foi com relação ao que os apóstolos, como representantes, como embaixadores de Jesus, deveriam agir. Ele deixou muito claro: vocês têm que agir na mesma linha que eu estou agindo. Vocês são meus representantes, então vocês têm que proclamar a paternidade do Pai e a filiação divina. E essa filiação divina, eu vou destacar mais uma vez, o pessoal me acha chato por insistir nisso, não, ele não coloca potencial real, ele coloca como real, na verdade. Então, a mensagem dele não era uma mensagem dúbia, é mensagem que todo mundo era filho de Deus e, portanto, irmãos na fé. Eu não vou me estender adiante disso. Grato. Muito obrigado, Muito bom. Aélio. Muito bem colocado e observado, né? E eu acho que tem um outro aspecto por trás desse texto todo, desse evento, na verdade, que fala muito de um tema que nós discutimos algumas semanas atrás, onde algum de nós colocou, por que Deus permite tanto sofrimento, tanta desgraça, tanta, né, enfim. Então, de fato, Jesus aqui mostra como que o sofrimento humano, como que essas misérias, essas mazelas, afetavam até o emocional dele, no sentido de se compadecer de todas essas pessoas, né? E a missão dele não só não era curar as doenças daquelas pessoas que o cercavam, como não era uma missão de transformar este mundo físico num paraíso. Não era essa a ideia dele. Porque se ele agisse dessa forma, ele estaria interferindo no nosso processo evolucionário. Ele estaria interferindo no meio de vida que nos foi concedido para que nós vivêssemos as nossas experiências e conquistássemos a mestria sobre nós mesmos, sobre o meio ambiente, e conseguíssemos superar e debelar todas essas mazelas. Afinal de contas, esse é o propósito da nossa existência aqui, superar todas essas dificuldades, viver no meio dessas dificuldades, sem perder a fé em Deus, desejando alcançá-lo, e usando essa fé, essa retidão, para justamente administrar e conquistar a nossa mestria num mundo que tem tantas deficiências e tantas dificuldades. Então, é uma ilusão ou é um entendimento equivocado achar que Deus, no caso Jesus, não se compadece, não sofre com o nosso sofrimento. Ele certamente gostaria de desfazer toda essa situação, de fazer com que todos nós vivêssemos num paraíso. Mas não era essa a missão dele, né? Claramente não era a missão. E se mesmo que ele pensasse fazer isso, ele estaria, na verdade, interferindo no livre-arbítrio da humanidade e interferindo na evolução natural de todos os homens, né? Oi, Aélio. Então, eu quero destacar também nesse tópico, nesse parágrafo 6, a última frase, que eu acho que vale a pena uma reflexão. Quando os homens sentem-se atraídos para nós por causa de manifestações extraordinárias, muitos deles não vêm em busca da verdade e da salvação,
mas da cura dos males físicos. Eu vou destacar, e para assegurar a libertação das suas dificuldades materiais, vou destacar a verdade, busca da verdade e da salvação. Então, muitos de nós conheceu Durante recentemente, então nós tivemos acesso a partir de que trata das deidades, 2, da cosmologia, 3, do desenvolvimento da vida na Terra, e aí, por último, a parte 4. Mas a minha curiosidade aqui, e basicamente a minha provocação, é interpretar a busca da verdade e da salvação. Jesus, na obra dele, falou alguma coisa que fosse parecida ou próxima do que a gente está aprendendo durante nessas 2.097 páginas, e que salvação ele se refere efetivamente na medida que ele não veio para nos salvar do pecado herdado do casal adâmico. Não vou falar mais, é alguém que se habilita. Obrigado. Obrigado, Hélio. Eu acho que a vida de Jesus, o tempo todo, fala bastante de todo esse plano divino, em várias passagens, mas nós não vamos falar de todas elas aqui. O ponto importante, a questão da salvação aqui, eu acho que quando fala da salvação, na verdade, não fala da salvação como Jesus tendo vindo nos reconciliar com Deus e nos salvar do pecado original e essas coisas, que é o que os cristãos aderiram como se Jesus fosse o elo de ligação nosso com o nosso Pai para permitir que a gente fosse religado ao Pai. Jesus, quando se refere à salvação aqui, é a salvação individual de cada um, no sentido de continuar a nossa vida depois desta, no sentido de alcançarmos a eternidade, né? Então, esse que é o propósito aqui, e se a gente for levar ao pé da letra, vai fazer confusão com essa ideia de que Jesus veio para nos salvar, né? Ele não veio para nos salvar, apesar de que os ensinamentos deles são salvadores para todos nós, mas não nesse sentido de fazer com que nós fôssemos perdoados pelo nosso Pai, perdoados do pecado original e tivéssemos restabelecido a nossa conexão com Deus. Acho que não é essa a ideia. Mas, Dalma, você queria falar alguma coisa, fala aí. Deixa eu só falar. Você entra em reações, que está ao lado de compartilhar a tela lá embaixo. Quando você entra, aparece batendo palma, fazendo ok, coraçãozinho, e embaixo está escrito levantar a mão. Nesse meu tem essa palavra reações, não. Não? Não falasse essas reações mesmo. Emotions, aprendendo a levantar a mãozinha. Como é? Emotions, aí no rodapé tem uma série de ícones. Isso. Então, tem lá, talvez seja emotions. Talvez esteja em inglês. Talvez esteja em inglês, não sei. O meu tem em inglês, reactions. Reactions. É uma carinha. É uma carinha. Você clica nela, aparece as coisas. Depois eu tenho. Depois a gente aprende. Mas eu queria comentar, era essa propensão dos apóstolos pelas externalidades, né? Sem a compreensão de que a religião é absolutamente cristã, absolutamente pessoal, interior, né? E a sobrevivência humana numa construção interior. Essa propensão é tão poderosa que ela gerou consequências que até hoje a gente paga um preço muito, muito caro, né? Então, especialmente porque Paulo não conseguiu se desvencilhar dessa propensão, né? Dessa influência da alma material e também da religião judaica, né? Foi quando entrou a nossa ligação com o pecado, né? Como um castigo que tinha que ser resgatado por Jesus. Então, até hoje, 2000 anos depois, nós continuamos buscando nos milagres, né, a narrativa e a razão e o argumento para buscar adeptos para as religiões institucionais
que hoje tem espalhada pelo mundo inteiro. Todas as religiões institucionais atualmente são tocadas especialmente por esses argumentos, né? Dos milagres, né? E o resgate do pecado. Então, é uma coisa que cada um de nós precisa superar dentro de cada um, né? É verdade. É dentro que está a compreensão dessa questão, né? E quando fala do reino de Deus, ele está falando objetivamente do ajustador dentro do indivíduo. Lembrando um pouco a parábola do filho pródigo, né? O ajustador é o pai indo buscar o filho no caminho, né? A gente teve a oportunidade de falar. Então, essa questão da externalidade, da busca do milagre, do fenômeno, isso aí é um engano tremendo no desenvolvimento humano, né? É mais ou menos isso que está falando. Muito obrigado. Obrigada. Oi, Yara. Ei, Henrique. Oi, pessoal. E aí? Tudo bom? Vocês estão de mudança, gente? Estamos de mudança. Não sei como você percebeu. É porque eu passei por isso recentemente também, estou vendo as caixas. A gente está acampado. A gente está de mudança, sim. Felizmente, de volta para casa. É muito interessante esse processo, né? E vendo essas caixas e pensando em mudança, eu compreendo que a salvação é a abertura para que a gente possa se abrir para nos modificar. As nossas buscas, elas podem ser a verdade que se coloca à nossa frente daquilo que a gente está buscando conseguir. E a salvação é abrir para experimentar o nosso processo, que vai nos levando a compreender, como o colega disse, esqueci o nome dele, que ainda é novo, a palavra... Hã? O Bauman? Antônio Bauman. Bauman, Antônio. A palavra que para mim chega é compreensão do fato de que não tem mágica, tem magia. Quando a gente se coloca na relação interior, quando a gente busca silenciar e com a nossa experiência e com o nosso ajustador, a gente vai refletindo, vai fazendo sentido aquilo que nos toca, que nos encontra, que nos sensibiliza a uma modificação, a uma compreensão, isso é salvação, na minha compreensão, né? E parece que Jesus tinha, assim, um desejo de que todos pudessem encontrar o seu lugar no mundo ali, né? Naquele mundo tão estranho, tão cheio de dificuldades como o nosso hoje. E ainda assim, quando a gente estuda aqui, fica para mim isso, né? Eu que vivo pedindo milagre para Deus, principalmente assim, saída de dores, né? E o que está chegando para mim é isso, é uma compreensão de que é o quanto eu vou me abrindo para confiar em mim, que é o que a gente tem falado de fé, né? E que eu vou, com essa confiança, eu vou aprendendo com o que eu vou vivendo, aquilo que me toca realmente, que me transforma, isso aqui é salvação, porque aí a gente vai encontrando o próximo passo, né? E é paulatinamente, não tem mágica, né? Não tem aquela coisa assim, está livre, irmã, pronto. Não tem essa coisa que os milagres fazem a gente pensar, né? Opa, fui tocada aqui, salva e estou livre dos infortúnios. Não, a gente leva, a gente traz dentro da gente, né?
a presença da ministra Divina, junto com o ajustador, nós estamos em boa companhia. Mas a gente precisa se abrir, né? Quando você falou de Jesus se colocar na presença do Pai, eu achei isso forte. Eu falei, nossa, eu acho que sou muito preguiçosa, porque eu não tenho essa sensação de me colocar na frente do Pai, no sentido da abertura plena. Aqui estou, né? Quero estar aqui nessa relação. Enfim, a gente tem mesmo muito a descobrir dentro do nosso interior, né? E nós não estamos sós. É isso aí, Isso Ana. mesmo. Muito obrigado, viu? Oi, Lília. Então, eu estava pensando, porque nas igrejas, o pessoal vai muito atrás de milagre, né? De cura. Então, seria errado. Tem igrejas que são só milagres, né? Venha buscar o seu milagre. E daí, na televisão Por também, né? R$1.000 você encontra o seu milagre. Não, e olha, Deus vai dar o seu milagre se você pagar o dízimo. Então, eu fico pensando, sabe, se não é totalmente errado, porque, por exemplo, na Igreja Católica eu sei que tem dias que é dedicado à missa, de cura, e depois eles dão uma bênção de cura, né? E daí a pessoa vai lá testemunhar a cura. Então, será que então isso é totalmente errado fazer? Acredito que sim, né? Dentro de uma igreja? Não sei, eu acho que é uma exploração da fraqueza humana, né? Mas as pessoas, às vezes, precisam disso, né? Muita gente tem dificuldade de compreender a Deus, de compreender as coisas como elas são, e tem essa necessidade de acreditar nessas coisas. Então, assim, isso não quer dizer que a pessoa que tem essa necessidade não vai chegar a Deus, né? Muitas vezes nós falamos aqui, não é porque eu descobri o livro de Urântia que eu vou chegar a Deus e os outros não. Então, acho que o simples fato de uma pessoa buscar a Deus, não importa se na religião católica, espírita, protestante, evangélica, umbanda, mas se busca a Deus de alguma forma, tem uma grande chance de encontrá-lo, né? Já o encontrou de alguma forma. E, claro, o mecanismo de encontrar a Deus, ele precisa produzir frutos em nós, né? Os frutos do Espírito, né? Então, que é verdade, beleza, bondade, né? Então, pessoa que é sabedora de Deus, mesmo que não tenha as ideias mais adequadas e mais apropriadas sobre Deus, se ela pratica o bem, se ela ama as outras pessoas, se ela busca a Deus com sentimento de coração, ela vai se encontrar, ela vai ressuscitar e vai ter a sua extensão de prova até o momento de alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, né? Então, assim, o que Deus pede de todos nós para chegarmos até Ele é muito pouco. Basta uma velazinha de aniversário acesa para sinalizar para Ele que nós temos desejo de alcançá-lo. Não precisa ser uma cidade iluminada. Se for uma velazinha, ele já vai ter... Um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele já vai nos olhar com todo o amor do mundo, como já nos olha, e vai nos aceitar do lado dele, né? Então, é claro que também a preguiça não nos ajuda, né? Você encontrou a Deus, tem que produzir os frutos do Espírito, né? Não pode ficar parado ali, né? Porque a paralisia é o suicídio, né? Você desistiu
de continuar a sua carreira, né? Nós vamos passar por um estágio, um pedaço aqui das leituras, que Jesus fala, chegar no reino de Deus não é uma coisa fácil, demanda esforço, demanda trabalho, demanda empenho, demanda vontade, demanda amor, né? Se você é preguiçoso, não tem vontade, só fica da palavra para fora, pois é, a primeira vez que você põe da palavra para fora, já chegou perto de Deus. Mas se parar aí, acabou, não vai chegar em lugar nenhum. Né? A régua sempre sobe, né? A régua sobe. Mas, enfim, é uma discussão interessante essa. Aélio, meu querido, diga lá, ele vai nos provocar com alguma coisa muito boa aqui. Vamos lá. Ele faz a roda girar. Eu ouço coisas ótimas aqui, vinda de várias fontes, eu fico impressionado. Mas confesso aqui publicamente que dá um cagaço falar depois do Henrique, que eu quase desisto de falar. Mas, para não comprometer a minha reputação de chato, vamos lá. A Lília levantou um ponto muito importante com relação ao relacionamento dos fiéis, da membresia com as igrejas e com a sua fé e com o seu propósito. De um modo geral, nós aprendemos isso lá em outros... No próprio livro de Urântia, que é Pródigo, nós aprendemos que há uma barganha entre a criatura e o Criador. É uma barganha, me dê isso, eu te dou aquilo. E guardadas as devidas proporções, todas as igrejas praticam essa barganha, se transformam Deus, que é um fim, no meio. Ou seja, em vez da gente ser servo dele, ele ser nosso servo. Me dê prosperidade, me dê saúde, me dê isso, me dê conforto, me dê bem-estar. E eu, em troca, te dou a minha devoção. Mas não faço isso. Pode ser, que bom. Mas, de modo geral, as pessoas fazem. A gente está falando dos outros, eu fui lá e o cara fez isso, tal, foi lá, fez aquilo. Mas a verdade é que está faltando espelho em casa. A gente tem que ver o que a gente está fazendo, a bem da verdade. Bom, mas é apenas um comentário. Eu vou voltar para o livro de Urântia, aqui no texto que acabamos de ler. Eu vou para o item 8. Pode pôr na tela, por favor, o parágrafo 8? Olha, sem aéreo. Vamos lá. O 8 é justamente... O que me chamou a atenção aqui é o seguinte, acho que na penúltima frase, e assim, na tarde de domingo, 18 de janeiro do ano 28, Jesus e os apóstolos partiram para a sua, destaque, primeira campanha de pregação realmente pública e aberta, ou seja, o que ele tinha feito até ali não era, segundo o revelador, uma campanha pública e aberta, era uma coisa mais em escala menor, e já era uma quantidade impressionante de pessoas. Mas aqui o revelador está dizendo que a primeira campanha começaria a partir dali. O que me chamou a atenção é o ano 28 depois de Cristo. Nós aprendemos que Jesus nasceu no ano -7, 21 de agosto do ano -7. Se você fizer uma contagem rápida, nós estamos vendo que Jesus começou a campanha dele com 33 anos de idade, a partir do que está escrito aqui. Eu só quero destacar, não vou fazer comentário, apenas chamar atenção para isso. A segunda parte que me chamou a atenção, que também não vou comentar, só vou chamar a atenção, que Jesus não voltou de Cafarnaum para as montanhas. Ele se organizou com toda a trupe e foi para Rimon, que é uma cidade da Galileia. É apenas para fazer destaque. Mas o que chama a atenção no parágrafo seguinte, o 9, é isso. Tiago e Judá vieram vê-lo batendo na casa de Zebedeu. Onde morava Tiago e onde morava Judá? Não era em Cafarnaum, era em Nazaré. Bom, e daí? E daí Jesus esnobou os irmãos sanguíneos dele, ele não começou a obra dele, fez todo esse... Enfim, fez toda essa entrada triunfal na Galileia, despertou a curiosidade de todo mundo e esnobou os irmãos? Não vou comentar, só vou destacar. Obrigado. Hoje houve só um desencontro, Hélio. Não, obrigado. Não foi desencontro. Não, Jesus não foi a Nazaré, ele foi a Cafarnaum. E depois ele foi para Rimon.
e ele realmente não ia muito a Nazaré depois dos eventos que ele vivenciou em Nazaré. Mas, de qualquer forma, a gente vê em outras passagens que Jesus não quis intencionalmente envolver os seus irmãos, a sua família de sangue, no seu projeto. Ele, na verdade, ele ansiava para que todos, independentemente de serem irmãos consanguíneos, tomassem a iniciativa de segui-lo, de acompanhá-lo, como os apóstolos fizeram. Mas, bom, esse é um outro tema, uma outra discussão que podemos discutir em algum outro momento. E aí, Lilian, tudo bem? Se eu não me engano, se eu não estou enganada, Tiago morava naquela casa que era de Jesus. E Isso Judá mesmo. também morava em Cafarnaum, naquela casa que era de Jesus em Cafarnaum. Isso. E Judá também morava em Cafarnaum. Ele casou e foi morar para lá, se eu não me engano. E eu acredito que Judá foi chamar Tiago, acho que Tiago se atrasou por alguma razão e tinha outra coisa para fazer, não sei. E quando eles foram, pensaram que ia dar tempo para dar tchau para Jesus, não deu. A impressão que me deu do texto foi essa. Tá bom, Lilian, acho que você tem razão. Eu não me lembro agora. Eu sei que algum membro da família de Jesus, sim, foi viver naquela casa. Porque daí José ficou com a casa em Nazaré, com a casa em Nazaré, e me parece que Maria e Ruth também foram morar com Cafarnaum. Tiago, em Cafarnaum. E daí José ficou com a marcenaria lá. Uhum. Acho que é isso mesmo. Mas o Aélio está levantando a mão, ele deve saber. Mas, então, eu não quero polemizar, até porque nós estamos lendo um texto específico, e o texto específico sequer menciona essas coisas. Mas eu chamei a atenção e disse que não ia comentar, mas me deu vontade de comentar. Não importa a intenção dos irmãos de Jesus em relação a Jesus. Importa, no meu comentário, ou na minha visão, ou na minha percepção, a intenção de Jesus em relação a eles. Só isso. Se eles atrasaram ou não atrasaram, é coisa deles. O fato é que Jesus foi embora. E pronto. É apenas um destaque. Obrigado. Isso, eu concordo com você. Jesus pegou a trouxa, foi embora e diz, olha, família, vocês tiveram oportunidade de vir me ver. Não vieram porque não vieram porque não quiseram, né? Então, tudo bem. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Mais algum comentário aqui? Seguimos adiante ou não? Ok, precisamos de um leitor aqui agora, um voluntário, para prosseguir na leitura do nosso texto aqui. Puta, vou ter que fazer um sorteio. Vamos lá. Muita gente. Muita gente. Lê você. Estou esperando ainda, Lê pessoal. você. Bom, então eu vou ler, vai, já que ninguém se animou aí. Então, agora nós entramos no documento 146, né? E avançamos, então, para a primeira campanha de pregação na Galileia. Então, a primeira viagem de pregação pública pela Galileia começou no domingo, dia 18 de janeiro do ano 28 DC, e continuou durante cerca de 2 meses, terminando com o retorno a Cafarnaum no dia 17 de março. Então, durante quase 2 meses, eles estiveram fora de Cafarnaum, passeando pela Galileia, e voltaram a Cafarnaum no dia 17 de março. Nessa campanha, Jesus e os 12 apóstolos, ajudados pelos antigos apóstolos de João, pregaram o evangelho e batizaram os crentes em Rimon, Jotapata, Ramá, Zebulon, Irom, Giscala, Corazim, Madom, Caná, Naim e Endor. Nessas cidades permaneceram e ensinaram enquanto, ao passar por muitas outras aldeias menores,
eles proclamaram o evangelho do reino. Então, foi uma peregrinação ali pela Galileia, né? E essa foi a primeira vez que Jesus permitiu aos seus seguidores pregar sem restrição. Nessa viagem, ele os advertiu em apenas 3 ocasiões. Aconselhou-os a permanecer afastados de Nazaré e ser discretos quando passassem por Cafarnaum e por Tiberíades. Foi uma fonte de grande satisfação para os apóstolos sentirem, afinal, que tinham liberdade para pregar e ensinar sem restrição, e todos se lançaram à obra de pregar o evangelho, ministrando aos doentes e batizando os crentes com grande seriedade e muita alegria. Muito bem, então essa aqui é a introdução dessa primeira campanha aqui, documento 146. Alguém se anima a fazer algum comentário aí? Talvez o Aélio, já para começar. Vamos lá. Diga, Aélio. Estou me inscrevendo para falar por último, mas se não tiver ninguém na fila, eu me coloco. Então vai. Então vai. Então, o que eu acho que a parte que me chamou a atenção efetivamente aqui, talvez em função de outros documentos, que eu não quero trazer aqui, mas, enfim, o que me chamou a atenção é que Jesus e os 12 apóstolos, ajudados pelos antigos apóstolos de Jesus, pregaram o evangelho e batizaram os crentes. A palavra destaque aqui é batizaram. Essa prática de batismo não era uma prática do povo judaico, da religião judaica, dos judeus, era uma prática instituída por João. E que Jesus, apesar de ter se submetido ao batismo, não era assim um fã do batismo, porque não via grande proveito ou grande... Eu já estou trazendo informação de outro documento, vou parar. Mas, enfim, a palavra batizaram, não quero trazer informação de outro documento. A palavra batizaram, nesse texto, desse documento, logo no ponto 1, no primeiro parágrafo, eu chamo a atenção. Batizaram. A segunda coisa a destacar está na sequência. Essa foi a primeira vez que Jesus permitiu aos seus seguidores pregar sem restrição. Considerando que era o início de um trabalho, chama atenção, primeira vez, porque não permitiu antes. Eu acho que esse destaque do texto tem mais a ver com a sequência do que propriamente. Ele deixou a advertência, aconselhou-os permanecerem afastados de Nazaré, de Cafarnaum e de Tiberíades. Quem conhece um pouco da geografia de lugar sabe que era no entorno. Aí tem um ditado popular que não necessariamente não revela sabedoria, pode ser preconceito, que diz: santo de casa não faz milagre. É apenas uma provocação que eu deixo aqui para consideração. Obrigado, Aélio. Acho que bem legal esse comentário seu sobre o batismo. Nós discutimos isso já bastante em outras oportunidades, e a gente viu que realmente não tinha relevância para Jesus e seus apóstolos a questão do batismo, mas tinha para os seguidores de João, porque essa era a maneira de João fazer a pregação dele. E, apesar de você entender que não era uma prática judaica, eu acho que era. Os judeus tinham a mania de que tinham que lá purificar os pecados dos seus antepassados, porque eles pagavam pelos erros dos antepassados. E uma das maneiras deles fazerem isso era justamente se batizando. Por isso, João teria adotado essa prática, mas isso é só uma opinião pessoal, posso estar errado com relação a isso. De qualquer forma, eu acho que a razão do alerta de Jesus com relação a essas cidades ali do entorno tem razões diferentes de ser, não são a mesma razão. Nazaré, ele praticamente foi excomungado em Nazaré.
E lá em Cafarnaum, por exemplo, ele foi largamente idolatrado. Então, acho que as razões para evitar essas cidades aí num primeiro momento eram diferentes. Cada uma tinha seu motivo. Mas acho que foi a única admoestação que Jesus fez para os seus apóstolos. A gente não pode esquecer que essa era a primeira campanha de pregação pública deles, mas que houve um longo período de treinamento, que eles estiveram envolvidos com Jesus, onde eles se reuniam diariamente e faziam trabalho 2 a 2, orientados por Jesus ou não. Ou seja, eles tinham já tido muita oportunidade de praticar sobre o reino, né? De aprender sobre o reino. Então, com certeza, não eram ainda 100% capazes, mas já tinham um bom treinamento. Eu acho que foi isso que permitiu que Jesus desse a eles liberdade nessa chamada primeira campanha. Mas, enfim, o Ilse. O Aélio me despertou também aqui uma curiosidade, que eu fiquei pensando essa frase aqui do segundo parágrafo. Essa foi a primeira vez que Jesus permitiu aos seus seguidores pregar sem restrição. Então, assim, eu entendi que ele falou para todo mundo, digamos, a verdade nua e crua, como se apresentava para os apóstolos, que a gente sabe que Jesus tinha as reuniões com os apóstolos e ele dava os ensinamentos assim mais profundos do que para a massa, né? Então, seria isso, Jesus ele abriu a cortina para todo mundo ali, falando a verdade. Que sem restrição era esse? Eu fiquei em dúvida sobre isso. Olha, sem restrição, eu entendo, do meu ponto de vista, de que Jesus permitiu que eles se manifestassem livremente dentro daquilo que eles já haviam aprendido. Jesus sentiu confiança de que eles já estavam preparados para falar do reino de Deus para as massas. E o que o pessoal de Jesus, os apóstolos, realmente aprenderam, e essa era a crença de Jesus com relação a eles, é de que eles tinham que pregar o reino de Deus. O reino de Deus que está dentro de vós, que não é um reino material, é um reino espiritual. Acho que essa era a ideia, de que eles pudessem falar livremente disso, que era justamente o que Jesus ensinou a eles durante esse tempo todo. O reino do meu Pai não é deste mundo, é um reino espiritual. Você já pode, se quiser, fazer parte desse reino, entrar, ele está dentro de vós, toda aquela coisa que Jesus sempre ensinou para os seus apóstolos, né? Então, eu entendo que esse sem restrições era isso, sem policiamento, vamos dizer. Eu já sinto que vocês estão treinados e preparados para falar das coisas que eu vos ensinei, sem que eu tenha que estar controlando o que vocês estão falando. É essa maneira que eu estou interpretando, né? Tá, obrigada. De nada. Oi, Lilian. Duas coisas. Sim. A primeira que eu esqueci de comentar, da leitura anterior, do documento anterior, eu fiquei admirada quando quando o revelador fala que Jesus ficou 4 horas conversando com os apóstolos sobre as razões do porquê que ele não ia voltar lá na casa do Zebedeu. Você imagine 4 horas para convencer o povo. E daí eu me lembrei assim, né? Que hoje nós tivemos um estudo num dos grupos que era sobre por que o mal, né? Aquela história do mal que você estava comentando lá. Daí a pessoa colocou todos os textos que Jesus fala sobre o mal, foi muito legal.
E então ali, por que eu falei isso? Daí tinha uma hora que dizia assim, que a mensagem de Jesus, que Jesus tinha começado uma nova revelação, mas que demorariam eras para que fosse assim, né, para que ela fosse compreendida e vivida. Gente, vai demorar. A gente quer que as coisas aconteçam. Isso demora mesmo, Jesus sabia disso. E os reveladores também nos alertam ali, né? Então, achei interessante. Outra coisa nesse texto foi que os apóstolos podiam ministrar aos doentes, né? É isso, né? Sim. É ministrar, né? Que ele fala. É. Então, eu entendo assim que eles iam e que com Jesus fazia também, né? Que eles davam uma palavra de esperança, eles iam aos doentes dar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, né? Acho que era isso, né? Eu acho também. Eu entendo que era isso também, Lilian, que sim, que melhor coisa, que melhor conforto você pode trazer para um doente e dizer, olha, se você tiver fé, teu pai, o nosso pai, pode te curar. E não tema o que possa acontecer de pior. A tua vida continua depois da morte. Se você está Acho que aqui, sim, né? Nesse sentido, né? vai seguir. Esperança na vida eterna, né? Eu acho que assim, você vai lá e conforta a pessoa E fortalece a Uhum. fé deles e também. fortalece Fortalece, né? a fé das pessoas. Eu acho que é isso, nessa ministração. Até porque a um dado momento também eles tinham um hospital, né, que eles Isso. faziam, acho que curativo, ou davam alguma... pode ser até que eles sugerissem algum remédio, algum chá, alguma coisa também, né, para as pessoas, porque, não sei. Uhum. Não sei. É verdade. Ainda mais porque chamava hospital, acho que alguma Alguma medicina, coisa eles sei lá, aprenderam alguma lá, né? coisa. Tinha um médico que cuidava desse hospital, né, que acompanhava né? discípulos de Jesus. Sim. Muito legal, Lilian, muito obrigado. Oi, Moacir. Oi. Eu, pensando aí no que vocês estão comentando, até então nada foi escrito, era só palavras, né? Foi escrito alguma coisa não, né? Foi escrito após anos 70, não é mesmo? Os apóstolos escreveram. E, inclusive, existem umas contradições entre os próprios apóstolos. Então, talvez eu esteja completamente equivocado. Por que não se escrevia? E se eu sabia escrever? Existe alguma coisa de concreto escrito de todo esse ensinamento do Cristo até antes dos anos 70? Olha, existe sim coisas escritas pelos seguidores de Jesus, pelos apóstolos. O ensinamento de Jesus, na verdade, não precisava ser registrado de forma gráfica, né? Porque não era nem essa a ideia. O ensinamento de Jesus é muito simples, né? Deus é vosso Pai, nós todos somos irmãos. O reino de Deus e toda essa história, que é uma história curta, né? Não precisa ser um negócio muito... Então, a ideia era transmitir essa ideia do Pai, da irmandade dos homens, da salvação, da vida eterna, a todos os homens, né? No desejo de que todos se interessassem por procurar a Deus. A gente sabe que Jesus justamente não quis deixar nada aqui na Terra que pudesse se prestar a um símbolo de idolatração, que a gente começasse a adorar um escrito de Jesus ou uma peça de Jesus, ou coisa assim. Então, na verdade, o erro das escritas é que eles começaram a contar a vida, a história de Jesus, e não pregar aquilo que Jesus queria que todos nós entendêssemos, que
nós temos um pai, que somos irmãos, que nós temos que adorar esse pai, enfim, toda aquela história. Então, a gente se apegou, na verdade, e passou a idolatrar a Jesus pela vida dele, desenvolvendo uma série de conceitos equivocados e errados. Mas, mesmo assim, esses ensinamentos nos trouxeram até aqui e revelaram Jesus, de alguma forma, para todos nós. O que é preciso é fazer essa correção de rumo sobre o que é uma religião sobre Jesus e o que é a religião de Jesus, que é outra coisa. A religião de Jesus era a obediência ao Pai dele, a adoração, o reconhecimento da paternidade de Deus e a irmandade dos homens, né? Essa era a religião de Jesus. Então, acho que esse é que é o ponto, né? Infelizmente, os escritos que foram deixados, que não foram por Jesus, foram por alguns seguidores, e a maioria deles nem viveu com Jesus, né? Infelizmente, distorceram muito as coisas. Mas faz parte, né? Foi isso que aconteceu. Nós somos homens e temos a facilidade de corromper as coisas. Isso me ocorreu agora, assim, nos comentários, né? Eu fiquei pensando, puxa, porque tem a vida de Jesus, se a gente for ler toda a história, né? Jesus histórico, a fé, que nós estamos nos baseando muito, né? No que você acabou de dizer, né? Sobre o que Cristo realmente falou, disse e fez, né? E depois de muito tempo é que o Novo Testamento seria isso, não? O Novo Testamento, o Novo Testamento veio vários anos depois de Jesus, né? Sim, é justamente isso que me ocorreu. Por isso que eu fiz essa colocação. Mas é só para... Tá bom, obrigado. Obrigado, Henrique. Imagina. Oi, Aélio. Então, é bom ouvir os companheiros, os colegas aqui, porque acrescenta muita coisa. A bem da verdade, lá no grupo que eu participo mais ativamente, que é o grupo Urante School, eu sempre sacaneio quem faz algum tipo de comentário sem fazer prova do que está dizendo, com algum texto que justifique, que corrobore com o que fala. Então, por quê? Porque pode, ainda que o ensinamento exista, pode ter interpretação equivocada de quem está falando. Nessa linha... Ficou mudo, Aélio. Você acabou nessa linha. O que eu falei por último? Nessa linha. Bom, seguindo. Foi comentado aqui sobre o batismo do judeu, da religião judaica, etc, etc. Bom, o batismo em si é um cerimonial que tem um propósito distinto. Muitos entendem que o batismo é como um ritual de ingresso em alguma organização, em alguma igreja. É um ritual, ele é como um rito de passar, um rito inicial. Eu vou participar de alguma coisa, eu vou me inscrever nessa organização e o ritual é o batismo. Para os judeus, o batismo, o ritual deles era a circuncisão. Claro que existia aquelas cerimônias de purificação, mas o que contava mesmo para a pessoa ser um judeu era a circuncisão. Aí chegou João Batista, que criou o ritual do ingresso nas águas. Mas qual era a visão dele? Quer dizer, aqui eu estou falando que eu condeno e estou eu aqui praticando o que eu condeno. Posso até me encerrar agora, mas, enfim, já que eu comecei, o ritual do João Batista era no sentido de arrependimento, de purificação pelo arrependimento. Ele entendia que os judeus estavam lá nesse sofrimento, nessa sacanagem toda, sendo governado por romanos, e antes dos romanos tinha sido os gregos, e antes dos gregos tinha sido os persas, e antes dos persas tinha sido os caldeus, antes dos caldeus tinha sido os assírios, antes dos assírios tinha sido os egípcios. Ou seja, o povo já estava sendo sacaneado por bastante tempo. E na visão do João Batista, a culpa era do povo.
O povo cometeu tantas faltas que se tornou vítima do que ele entendia de pagãos, de ímpios, enfim, de gente que não tinha o Deus deles e que prevalecia sobre eles. Então, o ritual do batismo era esse: arrependei-vos, arrependei-vos, e o batismo era um cerimonial nesse sentido. Aí chegou Jesus, e aí o cristão herdou mais ou menos essa visão, que o batismo é um cerimonial de ingresso numa religião, e que quem entra nessa religião é um ser, uma pessoa nova, é um processo lá, é uma pessoa nova. Os evangélicos entendem que para ser uma pessoa nova, o velho tem que morrer. E para o velho morrer, eles criaram a cerimônia de imersão. A pessoa, quando é imerso 100%, ela morreu. E quando ela sai das águas, ela é uma nova pessoa. Os católicos entendem a mesma coisa, só que não faz esse ritual. Eles jogam lá um monte de água na cabeça da criança e pronto, está feito o ritual, entrou. Mas eu, sem querer falar muito do batismo, já tendo falado demais, eu esqueci o que ia falar na sequência. Obrigado. Hélio é uma figura. Mas está certo, Hélio, como eu falei, realmente eu não me lembro da passagem que fala desse assunto e não tenho muita certeza. Mas, na verdade, sim, era uma coisa que era utilizada largamente por João Batista. E Jesus nunca deu muita importância a essa questão do batismo. Mas também ele não via que fizesse mal nenhum. Então, tudo bem. Oi, Ricardo. Alô, alô, Ricardo Câmbio. Alô? Opa, Oi. agora sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Primeiramente, eu queria agradecer, né, estar de volta falando aqui com vocês, né, sempre muito bom, né? E eu tive um tempo parado, mas eu voltei, né? Que bom. Que bom. De muitas outras coisas, né? E muitas, mas sempre crescendo no conhecimento, né? Sim. Eu queria tirar uma pequena dúvida com vocês. Sim. É que hoje em dia, né, nesse campo, assim, né, existem muitas pessoas assim que estão começando assim até desacreditar assim em Deus, né? E muito assim do campo assim até um movimento ateísta, né? Algumas pessoas começam assim desacreditar, né, que por conta de muitos problemas, né? Inclusive tem aqueles estudiosos, né, que põem assim até em dúvida a Bíblia, né? Eu queria saber qual assim, que o livro assim de Urântia pode nos ajudar assim a fazer a gente crer que existe um Criador, né? E que Jesus, né? Porque todo mundo pode ter assim um momento da sua vida, né? Ah, será que Deus não existe, né? Eu acho que é praticamente isso que acontece, né? Com algumas pessoas assim que acho que todo mundo, não sei se alguém aqui já passou algo a respeito disso, né? Mas eu queria saber como que o livro de Urântia pode fazer a gente acreditar, né? Que a gente não morre, né? Não acabou, não, a gente não acaba aqui, né? Que a gente pode ter outra vida, né? Assim dizer, né? E a respeito de assim, porque existem muitas visões, né? Hoje em dia no mundo, né? Umas pessoas assim escolhem acreditar, outras não escolhem. E o que vocês poderiam me dizer a respeito? Porque eu tive praticamente passando isso, né? Nos últimos meses, né? Assim, leituras, né? Sabe como que é? Queria saber de vocês a respeito, porque a gente sempre depara com um amigo que às vezes é ateu, que não acredita, né? O que vocês poderiam me falar?
Oi, Ricardo. Que bom que você voltou e que bom que você está interessado, né? Eu acho que não só o livro de Urântia, mas é, todas as religiões falam de Deus. Estamos falando de todas as religiões. Então, de uma maneira ou de outra, todas elas, de alguma forma, podem nos conduzir a Deus. Então, para chegar a Deus, não é necessário que o indivíduo seja um estudioso do livro de Urântia. Mas, sim, o livro de Urântia tem muitas passagens, na verdade, o livro todo fala de Deus, fala do reino de Deus, fala da ressurreição da vida, de como que nós podemos sobreviver e viver na eternidade. Então, existem inúmeros documentos no livro de Urântia que tratam desse assunto. A religião de cada um é uma coisa pessoal. Por isso que o livro de Urântia não motiva a criação de uma religião urantiana. Não existe isso. O livro de Urântia nos incentiva a buscar a Deus dentro de nós e estabelecermos uma comunhão pessoal com o nosso Pai. Então, não é uma questão de prova, de documento, ou de leitura, ou de estudo, é mais de perceber a Deus dentro de nós e ter essa fé. Então, o livro de Urântia fala muito disso. Nós já estamos praticamente chegando no final da nossa reunião aqui, e eu te incentivo a ler o livro de Urântia, estudar o livro de Urântia. Existem inúmeras passagens que falam da nossa ressurreição, da possibilidade da vida eterna. Então, é facinho ali de chegar. Em algum momento, nós podemos fazer um estudo específico sobre isso, se for da vontade da maioria. Mas, sim, todas as religiões falam de uma vida depois da morte, e algumas têm os seus dogmas, as suas coisas, e o livro de Urântia também fala disso, e fala de como nós podemos chegar lá. Então, é um incentivo, acho que é um estímulo, mas não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo, é uma coisa que cada um de nós tem que desenvolver e cultivar dentro de nós. Então, o interesse por conhecer a Deus, por conhecer a obra maravilhosa de Deus, conhecer quem nós somos, por que nós existimos, onde nós devemos chegar, é uma coisa muito pessoal e, claro, a gente está aqui para ajudar no que for possível. Mas é muito bom ter você de volta aqui e começar já com esse interesse. Eu incentivo mesmo que a gente leia o livro de Urântia para poder esclarecer todas essas dúvidas que você colocou aí. Felizmente, não é um tema que nós vamos concluir com 5 ou 10 minutos de conversa aqui, mas eu posso até me dispor a fazer um estudo específico sobre a sobrevivência após a morte, se todo mundo quiser que a gente faça isso. Mas muito obrigado por estar aqui e participar conosco. Oi, Ilse. Eu acharia ótimo você fazer esse curso, viu? Eu já sou a número 1, aliás, a número 2, né? A primeira a ser inscrito vai ser aí o companheiro aí, né? O Ricardo. Eu sou a número 2, tá? Tá bom, então... Obrigada, muito obrigada. Tá bom, então vamos fazer isso. Eu vou preparar um pequeno... Já tem várias... Pessoal, já tem várias palestras sobre esse assunto no YouTube, no site da Associação Urântia, da escola, etc. Mas eu vou preparar um pequeno material aí para a gente conversar aqui e marcamos aí um dia para fazer esse bate-papo, tá bom? Eu posso acrescentar mais alguma coisa? Você pode acrescentar muitas coisas, Ricardo. Obrigado. A respeito também do Dr. também William Sadler, né? Ele no começo assim, né?
ele também estava indo para esse campo, assim, crer ou não crer, né? Eu não sei, vocês mesmos conhecem a história como o livro surgiu, né? Aí depois ele teve um contato, né, com aquele o sujeito, né, adormecido, né, que eu li mais ou menos a história dele, né? Isso. Mas ele é um psicanalista, né, que gostava de questionar principalmente esses fenômenos assim, mediúnicos, né? E meio ele Sim. ficou assim, o que será que está acontecendo, né, com esse homem, né? E daí que veio a surgir o livro, né? Não sei mais ou menos. Eu acho que o irmão Existem muitos textos que falam da história do livro de Urântia, né? Tem um site que é o Estudantes do Livro de Urântia, que é o ELUB. Ele tem lá os documentos que falam sobre a história do livro de Urântia. Tem também palestras sobre isso na escola Urântia. Acho que uma delas mesmo fui eu que fiz, não me lembro agora. E tem outras, mas sim, existem muitas apresentações e tem uma história que esclarece bastante de onde veio o livro de Urântia, como que ele foi depois publicado, etc. Também é um tema bastante interessante. Muito obrigado, Ricardo. Vamos de nada, eu pensar. vou procurar sim, Tá me bom, informar. tá bom. Desculpa reter o tempo. Imagina. Imagina, é sempre bom. Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui no final de mais um dia de estudo, né? Não sei se mais alguém quer conversar alguma coisa, falar alguma coisa, fazer algum comentário, fique à vontade. Se não houver, nós nos despedimos aqui, desejando a todos uma boa semana, uma boa noite, que todos nós tenhamos oportunidade de ter bastante reflexão sobre a cura dos nossos males do espírito, não só dos males físicos, para que nós possamos alcançar o nosso Jesus com o nosso espírito são, sadio, firme e forte, produzindo os frutos do espírito aí. Quem sabe essa semana temos oportunidade de praticar um pouco.